Boa noite, pessoal. Boa noite novamente a todos. Nós já estamos gravando aqui a nossa reunião. E a ideia aqui é que seja uma reunião muito simples e objetiva, mas que cada um aqui está livre para colocar as suas dúvidas, né? Ontem, no nosso grupo aí do WhatsApp, surgiu essa dúvida a respeito da comissão de nomeações. Não estava agendada essa reunião de hoje, mas eu achei interessante, estava com disponibilidade agora à noite para a gente fazer e tirar as dúvidas a respeito de quem tem esse assunto, dúvidas em relação a esse assunto relativo à comissão de nomeações. Para o ano que vem, eu já entendi a importância de colocar no calendário uma capacitação sobre esse tema, que é a comissão de nomeações. Ontem, na parte da manhã, nós fizemos aqui pelo Zoom uma capacitação para os pastores. Então, a gente vai, futuramente, para o próximo ano, fazer essa capacitação aí para todas as secretárias e secretários, de campo, ok? Eu vou compartilhar com vocês, a minha tela e o PowerPoint, a gente vai passando e, ao final, então, eu vou abrir aqui para perguntas, beleza? Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar, então, pedindo as bênçãos de Deus para essa reunião. Vamos lá. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nesse momento buscamos a Sua presença, queremos lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando de trabalharmos na Tua igreja, Pai, de alguma forma ajudarmos na pregação do Evangelho. Quero lhe pedir a Tua bênção para esse treinamento que nós teremos. Esse é um momento muito importante do ano nas igrejas, onde são escolhidos oficiais que darão continuidade ao trabalho no ano de 2025. E é um momento, Senhor, que é preciso de ter atenção, preciso ter dedicação e, acima de tudo, um momento que tem que ser dirigido pelo Teu Santo Espírito. A sua igreja tem regras, a sua igreja tem princípios de como nortear esse momento na igreja. Então, desde já pedimos a Tua orientação para que consigamos aplicar tudo aquilo que é dito e é orientado no manual da igreja. As tuas bênçãos lhe pedimos então e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou compartilhar então aqui o meu arquivo, beleza? Vamos lá. Opa, acho que deu errado aqui o compartilhamento. Calma. Deixa eu tentar de novo. Agora eu acho que vai dar certo. Pronto, agora deu certo. Sinalizem aqui para mim no WhatsApp se porventura tiver alguma dificuldade, ok? Vamos lá. Gente, então nós vamos conversar sobre comissão, né, as eleições na igreja. Isso está baseado no Manual da Igreja. Lá no Manual da Igreja, na página 121, nós temos todas as orientações sobre a eleição na igreja. Agora, é claro que são orientações gerais e, às vezes, o manual ele não vai trabalhar algumas especificidades que têm a ver com a sua igreja local. Mas o manual ele é um norteador nesse ponto. Bem, o manual ele coloca assim, olha, quando que deve ser o início do processo? A comissão de nomeações ela deve ser escolhida no início do último trimestre do mandato e deve apresentar seu relatório no mínimo 3 semanas antes do último sábado do mandato, ok? Ou seja, do último sábado ali do ano. Bem, é importante então o pastor ele coloca nos 3 últimos meses, ou seja, outubro, novembro e dezembro, o pastor ele coloca o pastor ele coloca então no seu itinerário esse atendimento. E a gente trabalha com eles o seguinte, que lá em setembro ele faz essa divulgação do itinerário, mas no mês de agosto ele já começa então a pensar, né, como que ele vai construir esse, como que ele constrói essa eh, como que ele vai construir esse itinerário pastoral referente ao atendimento das comissões de nomeações. Vamos lá. Duração do mandato. Os oficiais, eles são eleitos a cada ano, ou de 2 em 2 anos, por meio de uma comissão de nomeação escolhida. Então, o mandato, hoje, pelo Manual da Igreja, ele pode durar 1 ano, ou ele pode durar 2 anos. Em casos excepcionais, com uma autorização da comissão da associação,
o mandato ele pode ser daquela igreja, ele pode ser esticado para mais um ano. Então, essa decisão de quanto tempo vai durar o mandato dessa igreja, ela tem que ser uma decisão tomada no início do processo, ou no final do processo de nomeações. A gente vai entrar nesse detalhe mais adiante. O importante é que se aquela igreja ela decidiu que aquele mandato vai ser de um ano, ou se aquela igreja decidiu que aquele mandato daqueles oficiais será, de 2 anos, com uma autorização da associação, esse mandato ele pode ser esticado em mais um ano, caso aquela igreja tenha escolhido um mandato apenas de um ano, ou em mais 2 anos, perdão, um ano totalizando dois, ou em mais um ano totalizando três, caso aquela igreja tenha escolhido que o mandato fosse de 2 anos. Só que isso é com uma autorização da associação. Isso ocorreu muito durante a pandemia, não sei quantos lembram, isso foi ocorrendo durante a pandemia. Naquele momento não havia condições de reunir as comissões e reunir toda a liderança da igreja, fazer esse trabalho de nomeação. E ali, então, com uma autorização da Associação Geral, a igreja, então, ela autorizou as igrejas locais a esticarem, né, o mandato que estava sendo exercido na igreja para mais um ano, ok? Prorrogar seria a palavra correta. Bem, o mandato para os oficiais da igreja e suas organizações auxiliares será de um ano, exceto, onde eu trabalhei ali, né? Exceto onde a igreja, uma reunião administrativa, votar ter eleições a cada 2 anos, a fim de facilitar a continuação do desenvolvimento dos dons espirituais e eliminar o trabalho envolvido nas eleições anuais. Ok? Vamos lá. Comissão organizadora. O pastor ou líder do distrito, em sua ausência, o ancião, deve trazer o assunto para apreciação da igreja. A igreja, então, deve nomear uma comissão organizadora responsável por escolher a comissão de nomeações. Tamanho. O tamanho da comissão organizadora deve ser de 5 a 7 membros, a mais que o número da comissão diretiva da igreja. De 5 a 7 membros. De 5 em uma igreja pequena, uma igreja maior pode ser de até 7 membros. Então, vamos trabalhar aqui nesse momento qual deve ser os passos para a formação da comissão organizadora. O primeiro passo, então, é a nomeação verbal ou escrita pelo plenário. Se forem feitas nomeações verbais, nenhum membro pode indicar mais de uma pessoa. Todo esforço deve ser feito para assegurar uma representatividade. Esse vai ser o princípio que vai nortear tanto a comissão organizadora quanto a comissão nomeações. O pastor ou líder do distrito, ele vai atuar como presidente dessas comissões. Comissão da igreja, ela pode, então, a comissão organizadora, ela pode ser feita da primeira forma, né, quando é uma nomeação verbal de todos os membros da comissão organizadora, todos os membros, ou da segunda forma, quando é a comissão da igreja mais 5 a 7 membros, por uma autorização da igreja, para que a comissão diretiva da igreja, junto com 5 a 7 pessoas adicionais escolhidas pela igreja, funcione como comissão organizadora. Se este método for adotado, o presidente da comissão diretiva da igreja normalmente atuará como presidente da comissão organizadora. Então, veja, a comissão organizadora, o número da comissão organizadora é de 5 a 7 membros a mais que a comissão nomeações. Ela pode ser escolhida de duas formas. Vamos aqui colocar novamente o resumo. Então, ela pode ser escolhida pela uma nomeação verbal de todos os seus membros, ok? É uma indicação única, garantida a representatividade dos membros regulares e fiéis, ou por uma comissão, pela comissão da igreja, mais 5 a 7 membros. No final das contas, a comissão organizadora tem que ter de 5 a 7 membros a mais que a comissão da igreja. Mas essas daí são as duas formas de nós escolhermos a comissão organizadora. Beleza? Vamos adiantando aqui então. Representatividade. Será feito todo o esforço para assegurar uma representação equitativa na composição da comissão de nomeações,
incluindo representantes de diferentes idades e de ambos os sexos, limitando a participação de não mais que 2 membros do mesmo núcleo familiar. Por que isso, pastor? Para garantir a representatividade da igreja, tá ok? Agora, vamos supor que lá na sua igreja, a sua igreja tenha poucas famílias, né? Então, você, pastor, mas aqui nós temos pouquíssimas famílias, então aqui, é, basicamente, são 2 ou 3 famílias aqui que compõem a minha igreja. O princípio é o princípio da representatividade. Então, qual é o conselho que eu dou? Cobre-se, então, na comissão organizadora e também na comissão de nomeações, essas famílias, esses núcleos familiares, ok? Mas a gente pode pensar também em ter jovens, idosos, mulheres, entendeu? Por que não um representante dos adolescentes para ele ou ela ir aprendendo como é que funciona esse processo na igreja, né? Idoso. Então, pode-se pensar nessa representatividade ali da igreja, beleza? Sempre esse é o princípio, gente, é o princípio da representatividade. Número de membros da comissão nomeações. Então, veja, até agora nós estávamos falando sobre a comissão organizadora, que é aquela grande comissão. Aquela comissão agora se reuniu para escolher a comissão nomeações. Veja bem, o tamanho da comissão nomeações poderá variar entre 5 membros em uma igreja pequena e o número maior em uma igreja grande. O número a ser escolhido é deixado a critério de cada igreja e deve ser estudado pela comissão diretiva da igreja. Uma recomendação adequada deverá, então, ser trazida à igreja, ocupando o menor tempo possível do culto de adoração do sábado. Então, quem define o número de membros que vão. O número de membros da comissão nomeações é quem? É a igreja. Mas essa indicação ela é feita pela comissão diretiva. Então, a comissão da igreja, em uma reunião normal dela, ela vai tomar um voto. Ó. Nós vamos indicar a igreja para que a comissão de nomeações seja de 9 pessoas, 7 pessoas, ok? 5 pessoas, né? Essa decisão, ela tem que ser uma decisão que vai começar na comissão diretiva da igreja e ela vai ser validada lá em uma reunião de plenário que ocorre no sábado de manhã. Quem indica o número da comissão de nomeações é a comissão diretiva e é votado, né? Lá essa recomendação ela deverá ser levada em uma reunião em um sábado de manhã que deverá ser tomada pela igreja. Mínimo 5, uma igreja pequena, uma igreja média aí, 6, 7 pessoas, no máximo 9, ok? Vamos adiantando aqui. Membros da comissão de nomeações. Quem tem que ser? Unicamente membros em posição regular devem ser escolhidos como membro dessa comissão. Devem ser pessoas de bom senso, que tenham o coração e o bem-estar e a prosperidade da igreja, que tenham no coração o bem-estar e a prosperidade da igreja. Então, gente, são pessoas que querem ver aí o bem da igreja, querem ver o crescimento da igreja. Comissão de nomeações, gente, não é o momento de se lavar roupa suja, tá ok? Tem muitos momentos que a comissão de nomeações ela trava porque os irmãos querem trabalhar assuntos de disciplina eclesiástica na comissão da igreja, na comissão de nomeações. Ah, pastor, fulano, eu vi fulano bebendo. Não, pastor falou, pastor, fulano não pode ser líder porque ele está. Eu tenho uma observação contra ele aqui, ó, uma observação séria. Aí quer jogar na comissão de nomeações uma informação bombástica. Amigos, comissão de nomeações é para se estudar o perfil da pessoa em relação àquele cargo. Não é para trabalhar disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica, o Manual da Igreja prevê um capítulo sobre esse assunto, tem um rito correto de disciplina eclesiástica, mas aí você pode estar me perguntando assim, pastor, mas então a gente vai botar alguém que eu sei que está em uma quebra da lei de Deus, eu sei que alguém está vivendo uma vida dupla, vai nomear ele para uma função? Vai seguir o processo normal da comissão de nomeações, ok?
ele pode ser nomeado, e aí o que tem que se fazer? Iniciar o processo de disciplina, que é um outro fórum, que era uma outra questão, entende? Comissão de nomeações não é para trabalhar assunto de disciplina eclesiástica, é para trabalhar o perfil. Aquela pessoa tem ou não o perfil? Não é o momento de se lavar roupa suja. Aí sabe o que acontece? A igreja não trabalha a disciplina eclesiástica como deveria trabalhar, e aí quer fazer uma disciplina branca, que não existe esse termo no manual da igreja, chamado disciplina branca, e não trata o assunto de disciplina eclesiástica com a seriedade que tem que ser tratado, com amor e carinho, é claro, mas também com a seriedade. E aí o membro fica em falta. Ele não é escolhido para cargo nenhum, mas ele fica um membro faltoso e a igreja não cumpre o papel dela, que é advertir o pecador do erro que ele está sendo cometido. Aí sabe o que a Bíblia fala? Que o sangue desse pecador vai recair sobre a igreja, tá ok? Que não está cumprindo o papel regimentar dela, o papel que se espera, que é iniciar o processo de disciplina eclesiástica. Então, amigos, comissão de nomeações não se trata de assuntos de disciplina eclesiástica. Então, se chega em uma comissão, rapaz, eu tenho uma revelação bombástica aqui do irmão, que eu descobri que o irmão está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não é o assunto aqui, irmão. Nós vamos trabalhar aqui. Ele tem o perfil? Ele até tem, então a gente prossegue. Em um outro momento, no dia seguinte, inicia-se o processo de disciplina eclesiástica, o processo de visitação. E aí, se ele tiver que ser removido da função, porque o processo de disciplina prevê isso. A pessoa pode ser ancião da igreja, pode ser diretor missionário, pode ser qualquer função dentro da igreja. Ele está em disciplina, o que o manual diz? Perde no momento que ele é disciplinado, a pessoa perde a função. Tá ok? Então, nós evitaríamos muitos problemas, evitaríamos muita dor de cabeça, se seguíssemos aquilo que está no próprio manual da igreja. Eu quero salientar aqui novamente: comissão de nomeações não é fórum para tratar assuntos morais, assuntos de disciplina eclesiástica. Comissão de nomeações é para se estudar o perfil da pessoa. Aquela pessoa tem um perfil para ser o secretário, tem um perfil para ser o tesoureiro, aquele irmão tem um perfil para ser o diretor missionário, aquela pessoa tem um perfil para estar à frente do Clube dos Bravadores. É justamente para isso, ok? Vamos lá. Quórum da comissão de nomeações. O quórum para a comissão de nomeações poderá ser determinado pela igreja na ocasião quando os participantes dessa comissão estão sendo eleitos. Então, no momento em que se nomeia a comissão de nomeações, em que se faz a eleição dela, é decidido o quórum. E qual deve ser o quórum da comissão? É uma decisão da igreja. A gente coloca como sugestão aqui 30% daquela comissão. Esse negócio de que quórum é metade mais um, alguém um dia disse isso e todo mundo saiu acreditando. O quórum não é metade mais um. O quórum, ele é uma decisão que a igreja vai tomar para que aquela comissão, reunindo aquela quantidade de pessoas, tenha então legalidade no seu funcionamento. Eu boto como sugestão aqui 30% dos membros participantes que foram escolhidos para aquela comissão, tá ok? Aí tem lugares que vota suplente, porque se a pessoa não vier, aí tem que chamar outro. O manual não fala nada sobre esse assunto. O manual não aborda esse tema. O manual não toca nesse ponto. O manual fala assim, ó, quórum. O quórum é tanto. Então, por exemplo, se eu tenho uma comissão de nomeações que eu escolhi 7 pessoas, a gente pode definir o quórum. Ela contém 7 pessoas e o quórum dela vai ser 5. Chegou às 5 pessoas, a comissão pode começar. Eu tenho uma comissão de nomeações que membros, a quantidade de membros dela são 9 pessoas. Aí eu vou decidir aqui, eu vou botar o quórum 5, ok? Eu coloco o quórum 5. Chegou 5 pessoas, a comissão pode iniciar o trabalho. O manual não prevê a nomeação de suplentes. Pastor, está errado então eu nomear suplentes? Veja, o manual não prevê isso, tá ok? O manual não aborda esse assunto. Ele não trabalha esse assunto. Se você me perguntar assim, na minha opinião, é uma agressão ao manual?
eu não vou aqui dizer, é uma agressão ao manual, mas eu vou ter que dizer para vocês, o manual não aborda esse tema dessa forma. Ele coloca o quê? Quórum para a comissão de nomeações, beleza? Vamos lá, então aqui recapitulando. Recapitulando, primeira etapa é o pastor inicia a tratativa do assunto no início do quarto trimestre. Segunda etapa, reunião da comissão diretiva da igreja para definição do número de membros para a comissão de nomeações. Terceira etapa, escolha da comissão organizadora por um dos métodos sugeridos pelo manual da igreja. Eu disse para vocês. Quarta etapa, a comissão organizadora se reúne e recomenda à igreja os membros da comissão de nomeações com sugestão de um secretário. Quinta etapa, a igreja nomeia por votação a comissão de nomeações e o secretário. Sexta etapa, a comissão de nomeações se reúne para preparar a lista de oficiais. As pessoas nomeadas devem ser membros em situação regular na igreja que está fazendo as nomeações. A lista de oficiais a ser considerada pela comissão de nomeações pode variar de acordo com a quantidade de membros da igreja. Então, a gente não precisa na igreja cobrir, perdão, todos os cargos que a associação propõe. Tem que ver a realidade daquela igreja. É, veja, ministério tem a ver com ministros, ou seja, pessoas capacitadas em ministrar aquela situação, mas tem a ver com a necessidade daquele ministério. Então, se eu estou em uma igreja que não tem criança na minha igreja, é uma igreja mais de idosos, por que que eu vou colocar Ministério da Criança, diretora do Ministério da Criança? Não tem criança na igreja. Ministérios têm a ver com a necessidade, tá ok? Com a necessidade. A igreja, ela tem liberdade de reduzir os ministérios ou ampliar, tá ok? Na associação, a gente vai ter Ministério da Criança, do Adolescente, Ministério da Mulher, Ministério Pessoal, Evangelismo e uma penca aí de pastas. Por quê? Porque a associação, ela vai trabalhar com a igreja como um todo, né? Então, a gente trabalha aqui com igrejas grandes, mas trabalhamos com igrejas pequenas também. Então, a associação, ela sempre vai ter esses departamentos porque o objetivo da associação é servir a igreja. E a igreja ela é ampla, né, no seu, na sua, na geografia, né, daquela associação, a igreja é ampla. A igreja tem uma diversidade muito grande, e é por isso que existem várias pastas assim na associação, mas a igreja local ela vai ser livre. O que que eu diria, então, se eu estou falando aqui para alguém que vive uma realidade de uma igreja menor? Trabalhe a pasta de ministério pessoal e evangelismo, porque essa igreja precisa crescer, e trabalhe a pasta de fidelidade, que seria a pasta de mordomia. Trabalhe essas duas pastas, porque essa igreja precisa de recursos para a pregação do evangelho no local. E à medida com que ela for crescendo, à medida que for surgindo necessidades, aí vai se ampliando o ministério, os ministérios da igreja, ok? Vamos lá. Todas as informações e debates da comissão são confidenciais. É uma violação da ética cristã e do espírito de regra áurea um membro da comissão repetir fora da comissão qualquer informação pessoal ou confidencial discutida na reunião. Incorrer em tal violação é razão para excluir o membro de futuras participações dos trabalhos de uma comissão de nomeações. Quando houver necessidade de levantar questionamentos fora da comissão, quem deve fazer? É o presidente que deve fazê-lo, né? Então, eu não vou me demorar aqui, mas é apenas relembrando que os assuntos da comissão devem permanecer na comissão. Sétimo passo, então, membros apropriados da comissão de nomeações devem informar os prováveis oficiais sobre sua indicação para obter seu consentimento à leitura. Então, antes da leitura, o pastor ou a secretária da comissão de nomeações vai ligar para as pessoas, falar, olha, você foi indicado para tal função, você aceita, podemos fazer a leitura, tá ok? Esse consentimento, ele tem que ser feito por alguém de confiança da comissão, indicado na comissão por isso, beleza? Vamos lá. É obrigatório fazer a leitura? O manual diz que
as pessoas devem ser informadas, para que os nomes delas serão lidos ali na frente, então não sejam pegas de surpresa, ok? Vamos lá. A lista de nomes é apresentada à igreja em um culto de sábado em uma reunião administrativa devidamente convocada. O relatório da comissão de nomeações é apresentado à igreja como um todo, e não à comissão diretiva da igreja, o qual não possui jurisdição sobre o processo. O relatório pode ser apresentado durante o culto de sábado ou em uma reunião administrativa devidamente convocada. Uma cópia do relatório, perdão, será entregue aos membros ou lida em voz alta pelo secretário dessa comissão. Nona etapa, o presidente deve então anunciar que a igreja votará o relatório em 2 semanas, em 1 ou 2 semanas. Então, veja, esse aqui é um ponto importante. No momento em que está se lendo o relatório da comissão de nomeações, não se faz observação. O pastor pede o apoio. Irmãos, observações, me procurem. Semana que vem nós vamos ler o relatório, daqui a 2 semanas nós estaremos votando o relatório. As observações são feitas no particular durante a semana. Período para observação e objeções ao relatório da comissão de nomeações vai entrar agora de 1 a 2 semanas, depende da decisão ali do pastor. Os membros podem fazer objeções ao relatório da comissão de nomeações. Devem apresentar suas objeções, pessoalmente à comissão, antes da segunda leitura do relatório, fazendo o agendamento com o presidente ou o pastor. O presidente deve anunciar quando e onde a comissão vai se reunir para ouvir as objeções. Ok? Então, amigos, vejam bem. Esse é um ponto importante. Aqui eu quero dar uma dica para vocês que vale, inclusive, em relação à comissão diretiva da igreja, ao processo de disciplina. Vamos supor que eu tenho uma observação. Eu, Alexandre Carneiro, quero comparecer à sua comissão para observar o Antônio. Aí como é que funciona? Olha, o presidente da comissão, que é o pastor, ele vai falar assim: eu tô lá do lado de fora, eu tô lá fora esperando. Aí eles vão falar assim: ó, o Alexandre vai entrar, o irmão Alexandre está entrando, e ele tem uma observação para ser feita, e nós vamos ouvi-lo. Aí eu entro, o irmão Alexandre entra, faz as observações. Não, eu quero observar isso, não concordei com o relatório por causa daquilo. Deixa o irmão Alexandre falar. E o irmão Alexandre vai falar à vontade. Aí, inclusive, pode até falar assim: irmão Alexandre, você tem 15 minutos para fazer tua fala. Irmão, você tem mais 10 minutos. Irmão, ok. Porque aí também, se você der muito tempo, a pessoa vai falar muito, né? Então, você dá 15 minutos e dá mais 10 para a misericórdia, né? Mais 10 minutos. Ok, irmão Alexandre, muito obrigado. A comissão ouviu você, tá ok? Nós ouvimos. Irmão, esse não é o momento para ficar fazendo debate. Como eu disse, comissão de nomeações não é fórum para trabalhar a disciplina eclesiástica. Irmão Alexandre, muito obrigado. Agora o irmão pode se retirar e a comissão vai deliberar sobre esse assunto, tá ok? Então, irmãos, não é o momento de ficar debatendo batendo boca ali na comissão. Beleza? Aí o irmão Alexandre sai, vai embora, vai para casa, e a comissão agora ali vai deliberar sobre o tema que o irmão Alexandre trouxe ali à luz. Tá ok? Vamos avançando aqui então. Na ocasião, os membros que farão as objeções, ou qualquer outro membro que o desejar, devem comparecer. Isso aqui eu trabalhei com vocês, né? E tá aí, eu expliquei e exemplifiquei o que está aí no texto. Bem, dessa primeira etapa será a segunda leitura e voto. Após o voto da igreja, os líderes eleitos para o próximo ano eclesiástico devem se aproximar dos líderes atuais para o período de transição. Então, agora é interessante isso, né? Os líderes que estão deixando a igreja, ou deixando no sentido da liderança, eles agora vão encostar mais nos novos líderes para ajudar no processo de transição. E quem sabe, eu já vi algumas igrejas fazendo um culto de transição. Isso é muito bacana, um culto de transição da liderança anterior para a liderança futura. E aí, nós temos então a 13ª etapa, que é a participação nos elos. E eu já estou colocando aí para vocês a data dos elos. Então, ó, 1/12. Pastor, o que é elo? Meu pai. Irmãos, nós estamos adequando, e vocês vão ver isso, nós estamos adequando a nossa linguagem com toda a união. Elo é o que nós chamamos aqui de integrado. O que é elo?
encontro de líderes e oficiais. Porque esse é o encontro não só para líderes da comissão da igreja, são todos os líderes, todos os oficiais. Então, é encontro de líderes oficiais. É o integrado, irmãos, é a mesma coisa. Antes chamava integrado, agora é elo. Mesmo esquema, beleza? Então, olha, 1/12 vai ser o elo na região leste, Muriaé, 7/12, região centro-sul, em Varginha, 8/12, região sul, Pouso Alegre, e 15/12 é na região central, em Juiz de Fora. Nós vamos fazer divulgação, inclusive falando dessa mudança de nomenclatura e tudo mais aí, nos próximos dias os irmãos vão ver isso, beleza? Amigos, comissão de nomeações permanente, a igreja pode decidir com base em suas necessidades que seria melhor manter uma comissão de nomeações permanente. Assim, pode nomear uma comissão que atuará durante todo o ano, até a fim de nomear pessoas para preencher vagas ou cargos regulares identificados no manual da igreja. É isso então, irmãos. Bem, eu vou abrir agora então aqui para perguntas, beleza? Eu vou parar aqui o compartilhamento da tela e vou abrir para perguntas. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Duas coisas, olha. Diz que quando não se há pergunta, ou a aula foi muito ruim, e via de regra é assim, ou é porque a aula foi boa, o que não é via de regra, ou porque o aluno ficou boiando. Alguma pergunta, alguma colocação? Ou o meu som aqui que está ruim? Eu vou, eu vou aqui no chat então. Vamos lá, ok, muito obrigado, excelentes esclarecimentos. Gabriela colocou. Para mim ficou bem claro, Tainá, ok. A Rosana está dizendo, pastor, mas não é necessariamente obrigado ter uma comissão de nomeações permanente? Não, Rosana, essa é uma decisão da igreja. Se a igreja quiser ter, pode ter, tá bom? É uma decisão da igreja, ok? Jeane está dizendo que ficou tudo bem esclarecido. Isso mesmo, Rosana, pode ser a própria comissão. Pode ser a própria comissão, beleza? Quando o manual da igreja coloca que se tem uma comissão de nomeações, é naquele sentido da representatividade, né? Para que seja um fórum que represente. Porque nem sempre a comissão da igreja ela vai representar toda a igreja. Isso é mais para uma igreja grande. Uma igreja. Imagine aqui uma igreja de 900 membros, 3.000 membros, aí a gente se perde lá, né? Aí tendo uma comissão permanente que busque a representatividade de toda a igreja, isso daí é mais ganho para aquela igreja, tá ok? Agora, uma igreja pequena, uma igreja mediana, no final das contas, a comissão de nomeações e comissão da igreja às vezes vai ser as mesmas pessoas, com poucas diferenças, entendeu? Rosana, certo, muito obrigado. Gente, então eu estou entendendo que ficou aqui esclarecido, ok? Como eu disse, para o próximo ano, esse ano foi um ano aí meu, né, de aprendizado, entendendo como funciona o campo. Para o próximo ano, a gente vai colocar esse treinamento um pouco mais cedo, quem sabe lá em setembro ou até antes, no mês de agosto. E vamos abrir para o campo inteiro, que aí ficaria melhor assim, tá bom? Já no Elo, eu já vou propor uma data, fazer igual a gente está fazendo aqui, uma reunião online. Beleza? Amigos, eu vou orar então para nós encerrarmos aqui a reunião, ok? Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, queremos agradecer pelos momentos que aqui passamos, queremos agradecer por essa reunião de capacitação em relação a este movimento que ocorre agora, que são as nomeações da igreja. Quero lhe pedir a tua bênção sobre cada uma dessas secretárias que tomaram tempo para entender um pouco mais esse processo. Que o Senhor possa continuar usando
a cada uma dessas secretárias e secretários que aqui estão nesse processo de nomeação, que elas possam ser uma bênção para a igreja neste momento tão importante. Essas bênçãos lhe rogamos e lhe agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado. Foi rápido, né? Aí 40 minutos. Deu certo. Deus abençoe vocês e eu vou disponibilizar então a gravação dessa reunião lá no nosso grupo, tá bom? Deus abençoe, gente. Um bom sábado para vocês. Fiquem com Deus. Valeu!